Estamos de volta, hoje falando sobre o mercado de fotografias. Olha, enquanto muitos setores da economia e muitos profissionais temem a chegada do novo, quem se permite a reciclagem, o aprendizado contínuo, crava um lugar de preferência no segmento. Isso acontece com a fotografia e em qualquer outra área de atuação profissional. Mas olhando especificamente para esse universo, mesmo em uma época em que grande parte das pessoas cria e distribui fotos nas mídias sociais, a verdadeira fotografia exige, como a gente falou aqui no bloco anterior, olhar artístico e técnica apurada. E veja só, isso tem um alto valor comercial agregado. Além de muita criatividade, saber manejar o equipamento, criar um jogo de luzes e sombras, escolher os melhores ângulos e diversos outros são fatores responsáveis para que alguns profissionais se destaquem nas mais diversas áreas, né? Exposições em galerias são totalmente dedicadas à fotografia. Repórteres especializados em fotojornalismo são muito valorizados. E há profissionais que vendem seus trabalhos para bancos de imagens publicitárias. E tem inúmeras outras oportunidades. Então, vamos voltar a conversar aqui com esses dois craques aqui da fotografia, a Verusca e o Rafael. Rafael, quando houve aquela revolução da fotografia digital, só quebrando um pouco aquela fala nossa do bloco anterior, antes que eu me esqueça, Dalva. Todo mundo imaginou assim, acabou as lojas de fotografia, a Kodak fechou, vai fechar tudo, né? E não aconteceu isso, né? Pelo contrário. Depois veio o celular digital e houve esse boom. É inegável dizer que no final dos anos 90, na virada do milênio, dos anos 2000, a gente teve um grande impacto. Você imagina uma padaria perder seu principal produto, que é o pão. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente, do comércio, né, da área comercial da coisa. Então, como a gente tem, Arthur, essa questão de ter mais imagens hoje no mercado, mas a competitividade é muito grande. E trazer o cliente para dentro da loja para materializar isso é um grande desafio que a gente tem. A gente tenta e estamos num processo de reinvenção, agregando outros produtos, é a imagem que já leva para a moldura, é o personalizado, tem que agregar outros produtos para justamente atender a uma perda de mercado que a gente teve. Se você vê o comportamento mundial e nacional das lojas, houveram sim muitos fechamentos de empresas. Sobreviveram as empresas que tendenciaram para outros segmentos ou conseguiram essa transformação, essa virada de chave, mas continua sendo um desafio muito grande para a gente, essa ressignificação, né, dentro desse negócio de fotografia, que hoje é imagem também, no contexto geral. Eu fiquei com uma dúvida enquanto te ouvia falar sobre quem ainda faz muita questão de terminou o aniversário. Eu estou falando de eventos sociais, né? Não falo nem dos eventos corporativos e tal, mas terminou o aniversário, 15 anos, 60 anos de alguém, existe um perfil predominante de clientes que querem a impressão daquelas fotos ou em fotolivro, como Isso. agora se chama, e não mais em álbum fotográfico. Quem é que quer essas fotos? Tem uma idade? Existe um perfil? Você está dizendo fora o fotógrafo profissional, né? O fotógrafo profissional, o ainda familiar, que seja, né? mas ele quer a foto impressa, ele quer o álbum, ele quer materializar, guardar, olhar, mostrar para as pessoas. Né? Eu acho que você talvez acha? você, Verusca, saiba responder melhor isso. E não só o fotógrafo profissional, ele entrega o fotolivro, né? Eu vejo muito lá, às vezes quando eu vou buscar material, as pessoas buscando fotolivro de viagens. Aplicativos. De viagens. Mas o que eu percebo no meu cliente, por exemplo, quando me contrata para fotografar um evento, quem normalmente quer o impresso é a galera 35 mais. Então, assim, a galera 20... Ele quer o quê? É o chip? 35 não, mais 35 é a mais que é o impresso. O 35 E menos. abaixo do 35. Só o digital, é na nuvem. Não, me entrega na nuvem, né? Então a gente paga o espaço na nuvem para que aquela pessoa armazene aquelas fotos. Para você buscar um pouco desse público de 35 menos, essa juventude, né, Verus? Que é uma linguagem muito própria. Às vezes eles estão ligados em albinho. Aí você tem que transformar o albinho num albinho de foto, tipo figurinha, não ser figurinha, ser a foto. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Né? Um aplicativo legal que você... você quer dar saída num livro lá na empresa. Você pode montar pelo site, pelo aplicativo. Isso já dá uma certa proximidade
com esse público mais jovem. Mas, de fato, é um desafio, né, essa materialização. Você tem que ter outra linguagem e outros produtos para falar com esses jovens. Muito interessante. Eu estou lembrando aqui, Dalva, aquele programa que nós fizemos sobre mercado editorial, em que houve aquela conversa entre o e-book e o livro impresso. Talvez seja Por aí. Tem algo parecido com quando isso aí. Quando a gente fez aqui o programa sobre mercado editorial, a gente falou sobre os livros que a gente já não tem aqui para tatear, mas a gente lê no Kindle, em outras plataformas, nas telas. É diferente. E há quem não aceite, talvez de jeito nenhum. Aí, talvez a Verus saiba responder. Você sente que hoje, porque antigamente você guardava os álbuns de família, né? Hoje isso parece uma coisa mais efêmera, né? É muito... Eu digo que é uma coisa muito cultural da própria família. Porque, por exemplo, quando você tem aquele álbum de fotografia, que a gente faz muito isso lá em casa, né? Então, assim, e você junta, não porque eu sou fotógrafa, mas porque minha mãe tinha os álbuns de fotografia da gente, tradição, né? E aí você senta aquele domingo à tarde, depois do almoço de família, gente, olha o aniversário de... Olha a roupa de fulana. E aí, de repente, você se depara com uma foto da avó, com todo mundo. E dá aquela saudade. Eu costumo dizer que fotografia é sentimento. Não importa, ela vai despertar algum sentimento em você. Então, eu acho que quando a família tem, assim, eu acredito muito nisso, tem essa tradição de manter os porta-retratos em casa, normalmente a geração mais jovem tende a ter o mesmo hábito. Pelo menos o mesmo afeto. O mesmo afeto. É verdade, mas aí a pergunta provocativa, né, Dalva? Vamos a ela, a pergunta de milhões, do Arthur Cabral. Hoje tem vários softwares de edição de fotos, né, e alguns bem acessíveis, como Lightroom, né, e tem os mais sofisticados que vocês fotógrafos profissionais usam. E aí fica aquela coisa, a fotografia, vamos dizer, artística, ela procura estilizar de alguma forma a foto, né? E parece que hoje a fotografia pessoal procura filtrar os defeitos, entre aspas, né, da pessoa. O que você acha disso? Eu adoro quando alguém levanta esse ponto, sabe por quê? O que eu como observadora da fotografia, o que eu observo é que, na realidade, a gente começa a voltar ao antigo hábito. Quando as fotografias eram feitas antigamente, a gente chegava na casa da família e tinha aquela fotinha oval, que ela era uma base da fotografia preto e branco, pintadinha por um artista em cima. Verdade. Então, eu começo a observar que a gente está, na realidade, a gente não está avançando, a gente está retrocedendo nesse ponto. Porque hoje a gente tem o real, super real. Você fotografa, se você quiser conferir quantos poros a pessoa tem no corpo, dá. Né? Então, assim, quando você amplia aquilo ali na tela, dá para ver. Então, você começa a colocar o pintorzinho lá de novo, retocando todos aqueles defeitos. Ótima comparação, Iris. E aí você começa a ter as fotos muito parecidas, né? As pessoas voltam a ser muito parecidas. Eu, quando era criança, eu observava muito isso. Nossa, a tia fulana parece tanto com a tia ciclana. E quando a gente olhava, elas eram muito diferentes. Mas é porque a pinturazinha era igual. Era um padrão. E a gente volta a essa questão de que costuma-se impor um padrão de beleza e a gente tende a achar que a gente não está seguindo aquilo que é imposto e segue. Então, eu sou muito fã do real. Mas isso não quer dizer que eu não vá passar uma maquiagem, que eu não vá jogar um filtro numa foto minha para eu ficar um pouquinho mais jovem, ou, né, mais gatinha. Não é para transformar, é para realçar, né, exatamente. Verusca? Mas, na realidade, o que eu acho um pouco estranho, às vezes, é foto de paisagem que parece que foi feito com marca-texto, né? É aquele verde que você vê e fala, gente, isso não existe, satura, né? As cores todas, né? Mas são estilos. Sim. E é uma licença poética. Claro. Né? Então, cada um tem o direito, né, de achar belo aquilo que lhe convém ou que a seu olhar é belo. Inclusive o nosso famoso fotógrafo Edgar, ele tinha um trabalho muito interessante que ele pegava as fotos e pintava em cima das fotos. Ele Lembra disso? Ainda faz isso. Ainda né? faz isso, quadros Né? belíssimos. Na verdade, a foto era um desenho que ele chegava e pintava em cima. Era um decalque. É isso, você é da época do decalque, né? Da época do decalque, do papel ao E ele faz muita aquarela, usa a foto e faz a aquarela daquela foto. É lindo o trabalho. Lindo trabalho. Trabalho belíssimo. Acho que
que existe sempre, é claro, no meio vai ter muita mudança, agora é bonito todo mundo com a bochechona, agora é bonito todo mundo com o rostinho apertado. E os filtros vão sair, agora a sobrancelha tem que ser larga, era fina, agora é larga. Agora é selvagem. Pois é, enfim. então assim, e a gente vai seguindo vai na maré, vai na vibe, vai seguindo, né? Quem tenta, eu percebo muito isso na fotografia, quem tenta impor, não, isso aí eu não faço, não, desse jeito eu não faço, costuma ser massacrado pela multidão, né? Porque aí, não faz, não me atende. E aí vai. Então, a gente estava até conversando isso aqui antes, né? Resistir, né? Precisa ter um toque de resiliência, né? Não pode ser uma coisa muito radical, né? Sim. E essa fala tua, para encerrar o nosso segundo bloco, faz muito sentido quando a gente para analisar que quando a gente se reúne no domingo e pega a foto impressa, o próprio papel da impressão dessa foto nos revela o período em que ela foi impressa, traz uma história, o cheiro daquela foto. Daqui a um tempo, quando a gente se deparar com as imagens de hoje, a gente vai saber que são imagens de hoje, porque elas também estão marcando um período dessa história. Até a forma das pessoas se vestirem. Se vestirem, tudo vai dizer. Tudo vai Verdade. dizer. É muito interessante que a gente traga isso aqui para reflexão, porque a ideia não é endemonizar, ninguém está sendo saudosista, nostálgico, e meu Deus, como era bom. A gente tinha direito a fazer a impressão de uma pose, gente. Queimava o filme, acabava, não tinha memória de nada. Era um desgaste, era muito sofrimento. Então, sim, houve muitas evoluções, muita coisa positiva veio, e é como o Verusca está comentando aqui, se adaptar, dominar antes que isso tudo domine a gente, como profissionais, como empreendedores, não é, Rafael? É isso aí, é importante você entender o mercado, compreender e se adequar. Para continuar nele. É isso mesmo. A gente vai fazer uma pausa, um break bem rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro e último bloco de Negócios na Pauta. É já já.